Olá, meus amigos, estamos iniciando a aula 8 e essa aula vai ser pancada demais. Por quê? Nós vamos estudar sobre as inversões dos acordes. Vamos estudar sobre a lei do menor esforço. Você conhece? Se você não conhece, você vai conhecer agora. Então, vamos para a aula. Partiu? Beleza, meus amigos? Vamos iniciar nossa aula falando sobre a lei do menor esforço. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi me seguir no Instagram? Se você não me seguiu, meu amigo, vai lá e me segue, porque lá será o nosso ponto de encontro. Lá você vai poder me fazer perguntas. Lá eu vou deixar um link para o Telegram, beleza? E vai ser muito legal. Então, aproveita e me segue lá. @ivson.gomes, beleza? Então, vamos para a aula. Vamos estudar agora sobre a lei do menor esforço. Mas é o seguinte, ó. Antes de estudar sobre a lei do menor esforço, eu preciso fazer um resuminho aqui sobre o que nós estudamos nas aulas passadas. A gente estudou sobre as inversões dos acordes, tá bom? Só lembrando que um acorde ele é formado pela fundamental, ou seja, pela primeira, pela terça e pela quinta. Então, dando o exemplo de Dó maior, né? A fundamental seria o próprio Dó, que é a nota que dá nome ao acorde, tá bom? A terça seria o Mi. Só é você contar 3 notas, 1, 2, 3. E a quinta seria o Sol, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, você tem um acorde de Dó maior aqui, beleza? Ok. Seguinte, nós estudamos também sobre as inversões dos acordes. Por exemplo, estado fundamental, primeira inversão e segunda inversão. Agora é o seguinte, a gente vai estudar sobre a lei do menor esforço. O que é isso? Para que ela serve? Bom, a lei do menor esforço, ela serve para você não dar saltos na tua mão direita, beleza? Então é o seguinte, é interessante destacar aqui, nós temos 3 possibilidades, tá bom? Haverá situações, mudança de acordes, né? Onde nós não vamos ter nenhuma nota comum entre os acordes, tá bom? Haverá situações onde nós teremos uma nota comum e haverá situações onde teremos 2 notas comuns, tá bom? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, eu estou no Dó maior e eu quero ir para o Ré menor. Então, o que eu preciso pensar? Qual a pergunta eu devo fazer para mim mesmo? Entre Dó maior e Ré menor, eu tenho alguma nota comum? Vamos ver? Por exemplo, o acorde de Dó maior é formado pelo Dó, pelo Mi e pelo Sol. Mas o de Ré menor é formado pelo Ré, pelo Fá natural e pelo Lá. Ou seja, existe alguma nota comum? Não, não existe. Então, se não existe nenhuma nota comum, o que é que vai acontecer? Eu vou mudar todos os dedos, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? O polegar vai para o Ré, o dedo 3 vai para o Fá e o dedo 5 vai para o Lá. Então, ó, vamos supor que na minha música eu estou no Dó maior e preciso ir para o Ré menor. Como não tem nenhuma nota comum, vou mudar todos os dedos. Estou no Dó maior, vou para o Ré menor, ok? Então, a lei do menor esforço é isso. Você muda o que não é comum e conserva o que é comum, beleza? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira situação, onde você não tem nenhuma nota comum entre os acordes, tá bom? Então, é o seguinte, a outra possibilidade seria mudanças de acordes onde você tem uma nota comum, tá bom? Então, vamos supor que você esteja no Dó maior e queira ir para o Fá maior. Então, o que você deve pensar? Bom, o Dó maior é formado pelo Dó, pelo Mi e pelo Sol, ok. E o Fá maior, ele é formado pelo Fá, pelo Lá e pelo Dó. Aí eu te pergunto, tem alguma nota comum? Tem, o próprio Dó. Ou seja, aqui você não vai mexer no Dó, tá bom? Segura o Dó. E a outra pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, quais notas estão faltando aqui para eu preencher, para eu completar esse acorde de Fá maior? Veja só, eu encontrei uma nota comum, que é o Dó, beleza? Aí, o Fá, você já tem aqui? Não, você está tocando o Mi aqui, ó, que está bem próximo ao Fá. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar o dedo do Mi e colocar no Fá, ok? Agora, eu tenho 2 notas do Fá, ó, tenho o Dó e tenho o Fá. Qual é a outra nota que está faltando para completar o acorde? É a terça do acorde, é o Lá. O Lá está bem aqui, ó. Então, eu vou tirar o dedo 5 daqui, do Sol, e vou colocar no Lá, tá bom?
Então, ó, vamos supor que eu tenha essa progressão harmônica, ou seja, eu tenho essa sequência de acordes aqui, ó. Eu tenho o Dó maior, eu estou no Dó maior e eu preciso ir para o Fá maior. Então, o que é que eu vou fazer? Simples. Conservo o Dó, porque é comum aos dois acordes. O Mi, eu tiro o dedo do Mi e coloco no Fá, tiro o dedo do Sol e coloco no Lá. Então, ó, Dó maior, Fá maior, e aqui eu chego na segunda inversão de Fá maior. Tá vendo? Por isso que é importante você saber todas as inversões. Você dominar todas as inversões e todos os acordes maiores e menores, tá bom? Então, ok, vamos lá. Então, essa é a situação onde você tem uma nota comum. A outra situação é onde você tem duas notas comuns, tá bom? Então, vamos supor que você esteja no Dó maior e você queira ir para o Lá menor. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Entre Lá menor e Dó, existe alguma nota comum? Vamos ver? O Dó é formado pelo Dó, pelo Mi e pelo Sol, Dó maior. E o Lá menor é formado pelo Lá, pelo Dó, opa, e pelo Mi. Opa, achei duas notas comuns aqui, tá vendo, ó? O Dó e o Mi. Ou seja, o que significa que nessas duas notas você não vai mexer. Você não mexe, beleza? Então é o seguinte, ó. Eu tenho já essas duas notas. Qual a nota que está faltando para eu preencher o acorde, completar o acorde de Lá menor? O próprio Lá. Eu tenho o Dó, que é a terça do Lá menor, tenho o Mi, que é a quinta do Lá menor. Falta o quê? O próprio Lá. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar aqui o meu dedo 5 e vou tocar o Lá. Então, ó, tô no Dó maior, vou pro Lá menor. Ok. Encontrei o melhor caminho. Veja que se eu não usasse a lei do menor esforço, por exemplo, eu tô no Dó maior e preciso ir para o Fá maior. Se eu não usasse a lei do menor esforço, se eu não dominasse as inversões dos acordes, o que iria acontecer? Eu ia dar esse salto, ó. Mas, como eu domino as inversões e estou usando a lei do menor esforço, então é bem simples. Eu mantenho o que é comum, tá bom? E mudo o que não é comum, ó. Então, estou no Dó maior, vou para o Fá. Ok, eu não mexo a minha mão. Então, a partir de agora, meu amigo, leva isso para a tua vida. Qualquer sequência de acordes que você for tocar na tua mão direita, utiliza as inversões, beleza? Então é o seguinte, ó, estudamos aqui sobre o conceito da lei do menor esforço, tá bom? E agora a gente precisa praticar, tá bom? Eu quero colocar aqui para vocês uma progressão harmônica, ou seja, uma sequência de acordes, onde a gente vai utilizar essa sequência para treinar a lei do menor esforço. Não vamos dar saltos, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Manter o que é comum e mudar o que não é comum, tá bom? Então é o seguinte, vai aparecer aí na tela para você a sequência dos acordes. E a sequência é a seguinte. Dó maior, Lá menor, Fá maior, Ré menor, Mi menor, Sol maior, Dó maior. Ok? Veja que eu coloquei aqui todos os acordes no estado fundamental. Fazendo assim, eu dou muitos saltos. Não é legal, tá bom? Então, por isso que a gente vai utilizar a lei do menor esforço. Então, meus amigos, agora nós vamos fazer um pequeno exercício para a gente treinar a lei do menor esforço, tá bom? Então é o seguinte, ó. Eu vou passar para vocês uma progressão harmônica, ou seja, uma sequência de acordes, e nós vamos utilizar a lei do menor esforço. Então, quais são os acordes que nós vamos utilizar para esse exercício? Dó maior, Lá menor, Fá maior, Ré menor, Mi menor, Sol e Dó. Então, veja que todos os acordes que eu coloquei aqui, eu coloquei no estado fundamental. Veja que eu dei muitos saltos, isso não é o ideal. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar a lei do menor esforço e vamos utilizar as inversões dos acordes para não dar saltos, tá bom? Então, é o seguinte, ó, eu vou passar um exercíciozinho para você. O que é que você vai fazer? Você vai iniciar aqui no Dó, estado fundamental. Esse será o teu ponto de partida. Eu quero que você inicie daqui. A partir desse acorde, você vai achar todas as outras inversões, tá bom? Então é o seguinte, teu ponto de partida é o Dó no estado fundamental. E você vai fazer um pequeno ritmo aqui na tua mão direita. Como assim, ó? Vai imaginar um compasso 4x4, ou seja, onde as pulsações são divididas em grupos de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, esse será o ritmo que você vai fazer na tua mão direita. E
junto com isso, você vai usar a lei do menor esforço, tá bom? Então é o seguinte, meu amigo, eu quero que você pare esse vídeo, pegue a progressão harmônica que está aparecendo na sua tela e veja quais são os melhores caminhos para você não dar saltos, beleza? Depois você volta e a gente vai corrigir, beleza? Então, vá-se embora, meu filho. Então, meus amigos, voltando aqui, eu vou falar para vocês quais são os melhores caminhos que a gente vai utilizar para poder não dar saltos, tá bom? Usando a lei do menor esforço. Vamos lá. Nosso ponto de partida é o Dó no estado fundamental. É esse aqui, ó. Ok, então, de acordo com a progressão harmônica que está aparecendo aí na sua tela, do Dó maior eu tenho que ir para o Lá menor. Então, o que é que eu vou fazer? Veja só, entre Lá menor e Dó, existe alguma nota comum? Existe, a gente já viu, né? Existe o Dó e existe o Mi, ou seja, você só vai mudar o Lá. Então, qual dos meus dedos está mais próximo do Lá? É esse aqui, ó. Olha só, o dedo 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa inversão aqui. Eu cheguei na primeira inversão do Lá menor. Então, estava no Dó estado fundamental. Tenho que ir para o Lá menor. Como tem duas notas comuns, eu não vou mudar aqui, tá bom? Vou conservar. Então, estou no Dó maior, vou para o Lá menor. Ok, achei. Do Lá menor, eu preciso ir para o Fá, tá bom? Então, é o seguinte. Entre Lá menor e Fá, existe alguma nota comum? Ok, pensa aí. Então, existe sim. Existe o próprio Dó e o Lá. Ou seja, eu não vou mexer nessas notas, tá bom? Porque o acorde de Fá é formado pelo Fá, pelo Lá e pelo Dó, tá bom? Então, eu tenho duas notas comuns. Eu tenho o Lá e tenho também o Dó. Então, nessas duas notas eu não vou mexer. Qual nota está faltando para eu preencher o meu acorde de Fá maior? Para eu formar o meu acorde de Fá maior? Simples, o próprio Fá. Ou seja, o que é que você vai fazer? Ó, o teu dedo 3 está em cima do Fá. Então, você vai tirar o dedo 2 e tocar o dedo 3 no Fá aqui, ó. Ou seja, eu estava no Lá menor, primeira inversão, tenho que ir para o Fá, o que é que eu faço? Mudo só um dedo. Olha que coisa fácil. Tranquilo demais, estou facilitando a tua vida, beleza? Ok, vamos para frente aqui, ó. Eu estou no Fá e preciso ir para o Ré menor. Aí eu te faço uma pergunta. Entre o Fá maior e o Ré menor, existe alguma nota comum? Existe sim. Existem duas notas comuns, que só lembrando aqui, ó, o acorde de Ré menor é formado pelo Ré, pelo Fá e pelo Lá. E na minha mão direita aqui, ó, eu estava tocando o Fá maior, eu tenho o Fá e tenho o Lá, ou seja, eu não vou mexer nessas duas notas. Qual nota está faltando? Se eu tenho duas notas comuns, qual é a nota que está faltando para eu preencher o acorde de Ré menor? Simples, o próprio Ré. Então, eu vou tirar o meu dedo polegar aqui, ó, que está mais próximo, né? Ele está no Dó, vou tirar do Dó e colocar no Ré, tá bom? Então, ó, estava no Fá, segunda inversão, cheguei no Ré menor, estado fundamental. Ok, agora, de acordo com a progressão harmônica, eu tenho que ir para o Mi menor. Aí eu te faço uma pergunta. Entre Ré menor, que é o acorde do momento, e Mi menor, que é o acorde que eu vou logo depois, existe alguma nota comum? Não existe. Porque o acorde de Ré menor é formado pelo Ré, pelo Fá e pelo Lá, e o Mi menor é formado pelo Mi, pelo Sol e pelo Si. Então, não existe nenhuma nota comum. Então, nesse caso, eu vou mudar todos os dedos, tá bom? Vou pegar essa mesma forma aqui, dedo 1, 3 e 5, e vou tocar o Mi menor. Ok, muito bem. Então, eu estou no Mi menor agora e eu preciso ir para o Sol, beleza? Aí eu te faço uma pergunta. Entre o Mi menor e o Sol, existe alguma nota comum? Bom, o Mi menor é formado pelo Mi, pelo Sol e pelo Si. E o Sol é formado pelo Sol, pelo Si e pelo Ré. Opa, achei duas notas comuns. Então, o que é que eu vou fazer? Eu mantenho, tá bom? E vou mudar o que não é comum. Então, qual é a nota que não é comum? Qual nota está faltando para eu preencher o acorde de Sol maior? É o Ré. Então, qual dos meus dedos está mais próximo ao Ré? É o polegar aqui, ó. Então, vou tirar do Mi e vou colocar no Ré. Então, montei o acorde de Sol maior na segunda inversão. E agora eu estou no acorde de Sol maior e eu preciso ir para o acorde de Dó menor. Aí eu te faço uma pergunta. Entre Sol maior e Dó maior, existe alguma nota comum? Claro que existe. Veja só, o acorde de Dó maior é formado pelo Dó, pelo Mi, pelo Dó, pelo Mi e pelo Sol. Ou seja, o Sol é comum tanto ao Sol maior quanto ao Dó maior, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu mantenho o Sol e mudo as outras notas. Então, eu cheguei aqui no Dó. Então, veja, estou no Dó maior, agora eu vou colocar aquele ritmo que eu te falei, tá bom? Eu vou tocar a cada pulsação,
tá bom? Então, é uma pulsação quaternária, 4 por 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser assim, ó. Dó maior, 1, 2, 3, 4. Lá menor, 1, 2, 3, 4. Fá maior, 1, 2, 3, 4. Ré menor, 1, 2, 3, 4. Mi menor, 1, 2, 3, 4. Sol maior, 1, 2, 3, 4. Dó maior, 1, 2, 3, 4. Então, meus amigos, essa é a mágica da lei do menor esforço, beleza? É um conteúdo muito importante e eu preciso que você domine tanto as inversões quanto a lei do menor esforço, beleza? Então, só para finalizar a nossa aula, você deve talvez me perguntar: ah, Iveson, você está usando às vezes os dedos 1, 3 e 5 para tocar, está usando às vezes os dedos 1, 2 e 5, enfim, qual eu devo utilizar? Então, eu vou te passar uma regrinha aqui que vai te ajudar, tá bom? Em acordes no estado fundamental, você vai usar a formação 1, a configuração de mão aqui, 1, 3 e 5, tá bom? Na primeira inversão, muda, vai ficar mais confortável usar aqui na mão direita 1, 2 e 5. Na segunda inversão, você vai utilizar 1, 3 e 5 novamente, tá bom? Então, assim, vai ficar mais confortável para você, tá bom? Isso vale para todos os acordes, tá bom? Quando houver alguma exceção, eu vou falar, beleza? Então é isso, meus amigos, terminamos mais uma aula. Então, estuda muito aí, joga duro e nos encontramos na próxima aula, beleza? Valeu, até mais!